Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse vídeo todas as funções do aplicativo Zep, que é o aplicativo do T-Rex 3, que eu estou utilizando aqui, e também de outros dispositivos da Amazfit, tá? Eu fiquei bem impressionado com a quantidade de funções que esse aplicativo possui e o quão elas são funcionais. E aí eu queria passar aqui por todas elas. É bastante coisa. Analisem com calma. Para quem está pensando se vai comprar um relógio da Amazfit ou não, se for o T-Rex ou se for qualquer outro, geralmente é interessante você saber o que você vai ter de benefícios, né? E muitas das vezes os benefícios, obviamente, você consegue ver diretamente pela tela do smartwatch, né, do relógio, que aqui não está dando um ângulo muito bom para ver, que é muito bom por sinal. Mas também você quer ver o aplicativo em si, né? O que está disponível e tudo mais. E o objetivo desse vídeo é passar por todas as funções dentro do aplicativo para que você tenha acesso a isso. Você pode já instalar um aplicativo, obviamente, no seu smartphone e conferir algumas delas, mas no meu caso, como eu já estou com o relógio conectado há alguns dias, eu queria mostrar para vocês o que tem de diferencial aqui, o que me chamou a atenção, tá? Vamos lá. Estou aqui, tela inicial do relógio, apresentando aqui visão geral, biocharge, dormir e exaustão, tá? Então vamos lá, aqui tem a tela principal, vamos pegar ela como base e vamos destrinchando aqui, fechou? Vamos lá, começando então, o primeiro consta aqui o insight, né? Ó, seu nível de biocharge está bem reabastecido para começar o seu dia, o que significa que você está pronto para enfrentar exercício de maior intensidade ou volume, hora de começar, ou seja, descansei bem, estou com energia. Então vou só dar um like aqui para ele, ok, e matei esse aqui. Aí veio outro, tá? Insight diário de sono. Parece que você demorou muito para pegar no sono ontem à noite. Não se preocupe, é muito normal ter problema para adormecer e tudo mais. O que acontece? Aqui, como eu estava lendo na cama, eu acredito que ele não tenha pego o horário exato em que eu dormi. Por isso ele falou que eu demorei para pegar no sono. Quando a gente chegar lá na função sono, de repente eu vou editar o sono de ontem para que ele tenha essa informação e obviamente não fique errado. Porque é natural, né? Deitei, estou relaxando, estou dormindo com a luz apagada, lendo, né, pelo Kindle, então é natural que ele possa ter essa confusão, tá? Vamos lá. Dando sequência aqui. Tem movimento. Entrei aqui em movimento, ele tem um histórico. E aqui vai um primeiro ponto interessante. Ele possui histórico de utilização aqui, que eu comecei com esse relógio no dia 11/4/2026, que é o que está aqui na parte de baixo, que foi um ciclismo, que inclusive tem um outro vídeo que eu fiz fazendo o desembalar, né, um unboxing, eu pedalei 15 km e depois corri 5, mas tem os outros aqui também, né, que eu passei com o cachorro, fiz algumas caminhadas aqui, ontem eu fui no evento, ele identificou automaticamente caminhada e tudo mais, mas assim, não foi uma questão. A caminhada principal que eu fiz foi de 3 km aqui no domingo, tá? Só que ele já puxou aqui 630 quilômetros. Por quê? Tudo que eu tinha lá do passado de outros dispositivos, inclusive natação e tudo mais, do Amazfit anterior. Eu tive um GTS e um GTR muito tempo atrás, tá? E ele puxou todos os dados. Isso é bem interessante, ou seja, o aplicativo ele é compatível e salva o histórico com outros dispositivos que você teve também no passado. Isso é bem legal, eu achei bem interessante, tá? Vamos lá, então eu entrei aqui no ciclismo, peguei uma atividade, ele mostra a rota que foi feita, tá? Ele mostra também os dados, né? Quantidade de km e tudo mais, o quão fui rápido ou lento dentro da rota, que você vai conseguir ver pelas cores, como eu utilizei uma velocidade praticamente constante, né? Não dá para ver muito. E aí mostra todos os dados, muita coisa, o tempo que eu gastei para fazer 5 km, velocidade média, frequência cardíaca, aí eu tenho aqui a frequência cardíaca pós-treino, que é interessante para ele ver o quanto caiu, né? Zona de frequência cardíaca do treino, muito completo, tá? Elevação, distribuição da inclinação, como que foi, né? Subi, desci, mais plano, como eu estava no lugar, comecei e terminei, então a subida e descida é igual, né? O efeito do treino, como que foi as voltas, e ele colocou também aqui para eu adicionar equipamento, eu pedalei numa bike da Caloi, o modelo Arenita, então ele tem tudo aqui, tá? O mesmo ele tem para corrida. Só que corrida ele tem mais detalhes ainda. Então tá aqui, foi uma corrida no Parque Ibirapuera de 5 km, utilizando o T-Rex 3 no dia 11 de abril.
Vamos lá, aqui o tempo que eu gastei para corrida, o meu ritmo, 6,56, e aí aqui ele tem muitos dados, inclusive eu comparei ele com o Garmin Forerunner 955 e os dois estão muito parecidos, tá? Muito bom a análise realmente do relógio, né, que entrega e do aplicativo que mostra tudo isso, né, claro. Então, vamos lá, tem tudo. Ritmo, frequência cardíaca, zona de frequência cardíaca, potência, relação potência-peso, elevação, quanto que foi, né, e tudo mais. A distribuição, novamente, subida, descida e plano, né? A cadência, tamanho da passada, oscilação vertical, proporção vertical. Aqui tem mais um outro também, vamos lá. O tempo de contato com o solo, muito interessante. O desempenho em questão de percentual. Tudo que você tiver dúvida, você pode... Deveria funcionar, né? Clicar aqui na interrogação que ele vem explicando para você, tá bom? Depois, qual que foi o efeito do treino, velocidade que eu fiz também cada um e os equipamentos que eu utilizei, tá bom? Eu consigo aqui também editar o treino, fazer o relatório do treino, colocar a marca d'água, exportar os dados, então consigo exportar, por exemplo, o formato FIT e subir em outras plataformas. Muito completo, não só FIT como TCR, TCX e GPX. Tá bom? Então, super completo de verdade. Aqui estou dentro da categoria, então tem outras atividades. Então, aqui em movimento. Depois, o meu calendário de treinamento. O que acontece? Aqui eu não criei um treino ainda, tá? Depois eu vou criar e mostro para vocês com mais detalhe. Logo abaixo, carga de esforço, 0. Praticamente não fiz nenhum esforço agora, só fiz no final de semana, né? O status do treino, também estou zerado, não fiz atividade nenhuma. Opa, volta aqui. E a forma do treinamento. Tá bom? Então aqui não tem muita coisa. Voltando aqui, carga, extrato, VO2 máximo, como que tá o meu VO2 e um explicativo do VO2. Tempo de sono, ele analisou meu sono ontem e colocou que está ótimo o meu sono, tá bom? Aqui explica quantas horas que eu preciso e tudo mais. Variabilidade da frequência cardíaca, também fez uma validação aqui completa de como que foi. Só tem o dia e semana porque eu comecei a utilizar ele há apenas alguns dias, tá bom? Em andamento, como que eu tô para ter a semana perfeita, né? Em passos, como que eu tô em calorias, me sugerindo para caminhar e analisando quantas caminhadas que eu fiz e sinta a queimação, que é quantas que eu queimei e tive resultado, né? Aqui, pessoal, entra para mim o maior diferencial desse aplicativo, que é o registro de comida. Então, entrando aqui, está na data de hoje, eu vou registrar, por exemplo, aqui, ó, café da manhã. Então, ele deveria... Eu não coloquei outro aqui, tá bom. No café da manhã, eu tomei 2 iogurte Vigor Natural, tirei uma foto e coloquei aqui. Ele já analisou, colocou aqui que trata-se de um iogurte e tudo mais, e a quantidade, e foi colocando. Eu optei por manter um aqui e fazer 2 registros, tá? Poderia colocar aqui nesse lugar do registro, vezes 2, vezes 3, quantidade de porções que eu tomei, é bem tranquilo. Granola e mel, tá? No lanche da manhã, também aqui, ó, eu tomei um Red Bull. Então, vou colocar um Red Bull aqui, tá bom? E aí, ele tem todos os dados do Red Bull, eu dou em editar, beleza, dou OK aqui, ele já salva. Então, voltando aqui, ó, hoje em termos de alimento... Ah, não salvou? Acho que eu não adicionei, né? Vamos adicionar favorito, Red Bull, entrar. Acho que tem alguma coisa que deu erro aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Deveria ter, ó, lanche da manhã. Tô adicionando um favorito. Aqui, não tô clicando no mais, eu vacilei, tá? Aí, perfeito, ó. Então aqui tem o lanche da manhã, aqui tem o Red Bull. Pra vocês terem uma ideia, eu registrei ontem também, tá? Aí ontem na terça-feira aqui. Então vou pegar aqui, ó. Tomei café da manhã, também iogurte e mel, tomei um Red Bull, aqui foi meu almoço, aqui foi minha janta. Então eu cliquei na foto do prato em si e ele coloca tudo. Então no almoço foi isso aqui que ele identificou, e aí também tomei um H2O limoneto, um feijão aqui também, então ele salva todos os dados e ele consegue dar as informações nutricionais do dia. Então, tudo que eu consumi ontem, o que faltava, o que eu gastei em exercício, a meta minha de ingestão, carboidrato, proteína, gordura, isso é muito bom, como análise de IA. Então você chegou para uma refeição específica, digamos que eu cheguei aqui agora, está na data de hoje, eu vou almoçar, eu clico aqui e eu abro para tirar uma foto, tiro foto do meu prato, ele já faz o cálculo automático, isso sem custo, o que é muito interessante. Você tem uma inteligência artificial dentro da aplicação
e não precisa pagar a mais por isso. Eu achei isso aqui genial, um dos maiores recursos. Depois, em relação à frequência saúde cardíaca, né, que vem frequência cardíaca de repouso, oxigênio no sangue, variabilidade da frequência cardíaca, pressão e glicose no sangue, tá? Vamos lá. Depois, que eu acredito que tenha que ser via relatório, né? Eu acho que ele não via exame, perdão. Vamos lá. E aqui, quantidade de passos que você deu. Você entrando aqui, mostra a quantidade que você deu no dia. Você pode também, obviamente, mudar a data ali para um outro dia, no mês e tudo mais. Calorias, vários, né? Aplicativos tem tudo isso aí de uma maneira muito fácil, no dia, na semana e no mês, tá? O pai, que basicamente ele é um indicador do quão recuperado você também tá, e aí ele vai explicando o que é, né, um indicador de atividades fisiológicas individuais. Foi feito com 230 mil participantes, uma pesquisa, e a Masfit utiliza isso para saber como que você tá, e o meu tá em 75. Mas ele explica como melhorar e tudo mais. Peso, aí aqui, pessoal, é o seguinte, ele já sincroniza diretamente com outros dispositivos também. Então vou vir aqui agora para falar do peso, aqui em dispositivos. Aí tá aqui o T-Rex. Em bateria, pessoal, eu não vou entrar nesse mérito agora, estou mostrando o aplicativo, tá? Mas eu tô com ele com 100% dos sensores ligados, 100% do tempo. Porque tem muita gente que liga 100%, mas coloca para atualizar a cada 1 minuto. Eu deixei 100% do tempo, que é o pior dos testes. Também mudei a tela dele para ficar 10 segundos acesa toda vez que eu faço esse movimento. E então, obviamente, ele vai consumir imensamente. Então ele está 4 dias, 50%, vai durar 8 dias, 7 dias e meio, alguma coisa assim, o que para mim é maravilhoso, tá? Ótimo. Mas claro que se eu for reduzindo os sensores e tudo mais, é natural que ele vai chegar lá aos prometidos 27 dias, tá bom? Só para colocar para vocês não assustarem que vai durar só 8 dias, é porque eu estou num teste extremo com ele, tá? Vamos lá. E aqui eu tenho a balança da Xiaomi, que ela não vai conectar aqui porque ela está em casa e eu não estou em casa agora, mas já tenho todos os dados da balança. Então, quando eu subir na balança, ele já puxa meu peso aqui e puxa todo o histórico, meu e das outras pessoas que pesaram, e puxa todos os dados. Eu não vou entrar aqui, que são dados meus, mas ele consegue puxar todo o histórico, tá? Inclusive o de composição corporal, desde o IMC até diversos outros. E o estresse, que ele faz uma análise. Então, assim, gente, essa visão geral ela é muito completa. Eu não sei quanto tempo eu tô falando aqui, deixa eu ver se eu tenho um retorno da câmera aqui. 12 minutos. Eu fiquei 12 minutos falando direto só de uma tela do aplicativo, que é muito, muito completo. Tem também aqui na cara do gol, né, os 94% que foi minha nota do sono, o BioCharge em 75%, que inclusive eu vou entrar nele agora aqui, vocês vão ver o como está o BioCharge durante o dia, tá? Vamos lá então, que é já entrando na segunda aba aqui, seguindo no detalhamento de todas as funções do aplicativo Zepp. Aqui o BioCharge, ele foi lá 75 e está caindo, você vai ver durante o dia. Agora são 13 horas e 16 minutos aqui quando eu estou gravando. Então tá aqui, eu carreguei 40 e gastei 19 hoje. Ao acordar estava em 94, bom pra caramba, certo? E vamos lá, quanto que eu carreguei, como que estava o BioCharge em cada um dos dias ao acordar, tá? Quando eu acordei, quanto que eu realmente recarreguei minha bateria, certo? A variação da frequência cardíaca, que envolve isso, obviamente, e a frequência cardíaca em repouso. Todos eles você consegue clicar, entrar na subfunção e nela ter um detalhamento por dia, mês, semana, mês e ano, tá? E também ter um explicativo do que é cada uma das funções. Muito completo. Realmente é impressionante o quão é completo, tá bom? Próximo, dormir. Aqui, tirei 94 na minha nota hoje do sono. Aqui o que acontece, ó, ele tá com erro e aí eu vou entrar. Eu dormi praticamente hoje à 00:05. Aqui. Perfeito. E vou salvar, tá? Eu acordei 7:09, na verdade. Vou editar aqui porque eu lembro do horário, tá? Opa, 00:15. Acordei hoje também, né? Às 7:09. Ok, salvar. Isso aqui é provável que ele vai mudar aquela análise ali que a gente falou, tá? De que eu demorei muito para dormir, mas é porque eu estava lendo, então realmente ele não conseguiu pegar isso, tá? Cochilos não pegou, duração do sono agora, né, atualizado 7 horas. A regularidade do sono, ele não tem muito ainda, porque são poucos dias, mas ele já tem alguns dados aqui. Novamente, você consegue separar por dias e tudo mais, o horário que foi para a cama, quando acordou e tudo mais. E detalhamentos, né? Sono profundo, detalhamento também, e
lá embaixo explicando o que é sono profundo, se você tiver qualquer dúvida. O sono REM, que é onde você tem o registro involuntário aí dos olhos, ok, tá aqui também a quantidade e tudo mais. O tempo que eu fiquei acordado, tá aqui colocado. E ele dá em relação ao seguinte, ó, ontem eu li, certo? Ok. O humor, como que tava? Acordei bem hoje. Ontem eu acordei calmo. Então eu posso ir colocando isso todos os dias pela manhã. Claro, quanto mais dados você interage com o aplicativo, melhor ele vai te conhecer e tudo mais. Só que aqui ele já está medindo tudo no automático. O que eu faço hoje é o seguinte, eu vou ter qualquer refeição, vou lá e tiro foto, coloco no aplicativo. Esse é meu uso com o T-Rex 3, tá bom? Frequência, novamente, entro aqui, todos os dados, tá? Deve ser a apneia, né? Do sono. Hipopneia, também conhecido como hipopneia obstrutiva, refere-se a um sintoma comum, distúrbio respiratório, o que eu acho que é a apneia, tá? Não conheço muito. Tendências semanais, ele analisou poucos dias, então não tem como ele dar muitas tendências para mim, mas é muito completo, cara. Ele é realmente impressionante, tá? Tendência mensal, obviamente, né? Tá no mês e tudo mais. Isso aqui no dormir, tá? Dentro do exaustão, como que tá a minha hoje? Baixa, não tô exausto. Zona de frequência cardíaca, 117, 150. Imagino eu que fazendo exercício, né? Em exaustão. E duração 44 minutos. Aí aqui ele mostra fadiga, condição física em cada dia, né? No sabadão eu tava firme e forte aqui. E basicamente vai mostrando todos esses dados, tá bom? Então, pessoal, aqui é uma primeira visão. Aí agora, vamos lá. Tô entrando aqui na minha pessoa aqui. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o treinador ZEP, que aí eu consigo entrar nele e fazer um plano com IA. Então vou iniciar aqui. Eu quero um plano básico com inteligência artificial. Vou dar andamento. E aí, dia de treino na semana. Eu quero treinar 3 dias. Peraí, aqui. Ok. Qual que é a duração do treino? 30 a 60 minutos, meia hora. Intensidade média, vou seguir. Vou colocar segunda, quarta e sábado, tirar sexta, e vou dar andamento. Vou deixar para agendar, ok? E aí vou colocar o início dia 17. Vamos lá. Então ele vai já. Bem-vindo para começar o plano básico de IA. Seu plano começará oficialmente na sexta-feira, dia 17 de abril. O treinador personaliza o treino para melhorar sua aptidão física. Todos os detalhes aqui. Isso aqui tudo, novamente, gratuito dentro do aplicativo. Aí eu entro mais em detalhes aqui. O plano não iniciou ainda. Agora, se eu entrar lá na parte inicial aqui, visão geral, ele já tem um calendário aqui de treinamento. Então, na sexta-feira, dia 17, não apareceu ainda? Acho que eu tenho que fazer o primeiro plano para depois ele aparecer aqui, tá? Então, deixa eu só entrar aqui. Pera aí. Aqui, treinador ZEP, plano não entrou. Eu coloquei para iniciar depois, né? Esse daqui, eu vou encerrar o plano, continuar. Ele demora um pouquinho para encerrar, tá? Daqui a pouco ele encerra. Minhas metas, coloquei aqui 5.000 passos, 300 calorias, mas aí cada um coloca as suas, certo? Meu equipamento, então eu coloquei aqui a bicicleta Caloi Arenita e o tênis eu coloquei o New Balance aqui, posso adicionar mais, opa, entrei de novo. Zona de frequência cardíaca, aqui na verdade tá lá na página inicial, depois eu posso para lá. Vinculação de contas, eu posso colocar ele com o Google Fit, com o Health, com o Strava, com os outros que eu nem conheço aqui, com a Adidas Running. Então basicamente consigo conectar eles, né? O Strava que a maioria das pessoas utiliza hoje no Brasil, né? Aqui embaixo já é o desenho, aqui plano família, aqui embaixo configurações, conta e segurança, eu adicionar conta Google, conta Xiaomi, conta do Line, do WeChat, e-mail, tudo, armazenamento e backup, modo noturno, que é bem interessante, depois eu vou mostrar, tamanho da fonte que você consegue configurar, a minha está na mínima, qual que são as unidades, né? Eu utilizo aqui o métrico, o Celsius e tudo mais. Vamos lá, permissão, as permissões que eu já dei e quanto que eu ainda não passei para ele, né? Então, principalmente aqui na parte de bateria, já está explicando como ir no Android, que o Android não deixa mais ser direto. Gerenciamento de permissões, mesma coisa. Procurar por atualizações, ele vai entrar aqui, obter informações. Imagino eu que aqui, na verdade, não vou abrir o Zap não.
as informações do aplicativo em si, eu estou com 10.2.0. Então, basicamente, aqui na parte de configurações é isso, tá? Entrando em dispositivo, eu tenho um monitor de saúde, ó, monitor de frequência cardíaca. Entrando aqui é o que eu falei para vocês, tá? Eu ativei ele no contínuo, então ele está 100% do tempo. Se eu baixar ele para 1 minuto, já muda completamente a duração de bateria. Mas eu deixei ele como contínuo, tá? Só em frequência cardíaca alta e baixa, que eu não ativei, porque eu não tenho problema de frequência cardíaca, mas monitor do sono, monitor de estresse, alívio de estresse, SpO2 e oxigenação do sangue, aqui eu não... Ah não, na verdade eu também não controlo isso, então não ativei, tá? Então basicamente é isso, deixei tudo que eu preciso aqui ativado. Zona de frequência cardíaca. Zona de frequência cardíaca é aquilo lá que ele falou que trouxe para cá, tá? Então o que acontece? Eu estou usando o zona de frequência cardíaca máxima, que é um estudo que mostra qual que é, né, a zona máxima. Mas eu posso colocar um outro modelo e aí eu consigo editar qual que é a frequência cardíaca máxima e mínima, tá bom? Eu vou deixar na máxima aqui, mas esses dois outros formatos embaixo eu consigo editar, inclusive, qual que é a zona 1, qual que é a zona 2, qual que é a zona 3, zona 4 e tudo mais, tá bom? Então isso eu nunca vi isso aí em qualquer aplicativo de relógio, tá? Achei bem interessante. Notificações e lembretes, muito importante também. Por exemplo, você entra aqui em notificações, ele vai aparecer quais são, e aqui você tem de aplicativos. Então eu deixei só os aplicativos que fazem sentido eu receber notificações, e os outros que eu tenho no celular eu fui cancelando todos para não ficar toda hora vibrando no relógio. Isso é sensacional. Para chamadas, eu não deixei aqui agora, porque eu não gosto que ele fica vibrando toda hora, mas quando eu coloco chamada, eu coloco ele com um certo delayzinho, porque daí eu atendo o telefone antes dele vibrar, tá bom? Ou deixo ele para o último caso, né? Alerta de ficar em pé, não gosto, não coloquei. Metas, quando bater meta, ele bater palma, né? Vibrar e tudo mais, não quero. Lembrete de progresso, também não quero, não coloquei, mas, né, estão aqui as notificações. É muito importante isso, tá? Essa parte de notificações, principalmente aqui, para controlar do app é interessante, porque senão tudo que chega no app vai ficar aparecendo no celular e isso vai te incomodar bastante. Vamos lá, configurações, mais, né? Aqui, brilho, tela e brilho. Eu coloquei tempo de tela ligada 10 segundos, vou até baixar para 5 segundos agora aqui, tá? Tela sempre ativa, né? Eu coloquei direto das 7 às 23h30, porque eu gosto, eu não fico virando toda hora, mas eu acho interessante ter esse recurso ativo direto. Perdão, voltando aqui. Levantar o pulso para ver informações eu deixei no normal, mas eu tenho um período específico, e aí eu posso colocar também mais sensível. Mas ontem eu vi um número altíssimo de quantidade de vezes que eu levantei o pulso, fiquei até assustado. Vou ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Bom, perfeito, é isso. Volta aqui. Aí, exercício, detecção de treino, eu deixei o alerta direto ativado com a sensibilidade normal. Configuração de GPS, eu estou colocando ele na alta precisão, então não estou economizando bateria, estou deixando ele realmente focado nisso. O AGPS, como que tá? Então tá tranquilo também. Exercício, né? Controle de voz, o idioma de controle de voz, ele não tem para português Brasil. Ok, faz parte. Não perturbe. Não está ativado, coloquei para ativar manualmente, tá no relógio. Modo de suspensão, para não ficar exibindo a tela durante o sono e tudo mais, tal, para reduzir distrações. Detecção de pulso, que é quando você tira, ele vai exigir senha, não coloquei por enquanto. Central de controle, quais itens que estão aqui quando você pega o relógio, né, e abaixa aqui, não sei se dá para ver direito, deixa eu pegar o retorno da câmera aqui, quando você abaixa e mostra esses itens aqui, tá? Então isso aqui também você consegue controlar qual que é a ordem, quais que você mostra e tudo mais, e quais você deixa lá para baixo sem mostrar, tá bom? Fora central de controle, vamos lá. Idioma dispositivo, aí tem para português, né? E as atualizações que basicamente eu peço para ele fazer, né? Vamos lá. Gestão de lista de aplicativos agora. Quais aplicativos estão? Essa aqui, deixa eu ver se eu consigo arrancar o relógio para mostrar para vocês, fica mais fácil, porque o ângulo não tá bom, tá? Esses basicamente são os aplicativos que, aparece aqui no relógio, tá? Então essa lista que aparece aqui, você consegue definir aqui. Então, treino, vamos lá, aqui ó, treino, histórico de treino, aí eu vou subir o biocharge para segundo. Aí eu posso subir aqui direto e deixar automaticamente, certo? Top também, muito bom. O que tá aqui?
Configuração do atalho, ok também. Então são os atalhos, basicamente, que aparecem nele, que é a mesma coisa, né? Pera aí, deixa eu só ver aqui se é a mesma coisa mesmo. Ah, perdão. Aí os atalhos eu tenho que ver onde que aparece no relógio aqui esse atalho aqui, ó. Aqui. Que aí é o outro botão, que daí eu aperto... Tô sem o retorno, peraí. Que eu aperto aqui e eu vou aparecendo os atalhos aqui no botão down, né? E aí eu vou configurando quais dados que eu vou aparecer já na cara do gol. Se não me engano, indo pro lado também... Não, pro lado aparece o treino, tá? Configuração do aplicativo do dispositivo, né? Zap Flow, Zap Message, treino. Então, todas as questões estão aqui de cada um deles, tá? Como que você pode fazer cada um deles, Zap Message, como que tá, o treino, como que tá cada um. Então você consegue ter todo acesso aqui. Lista de verificação de recursos, tem coisa, né? Então tem todos os dados aqui de notificação no aplicativo no telefone, otimização de pareamento com dispositivos, o Message, o calendário, sincronizar aqui as agendas. Aqui tem algumas agendas, eu posso adicionar aqui também, ou eu posso configurar ela para permitir, né, a notificação. Referente a tempo, cadê? Eu perdi o tempo aqui. Aqui, clima. Muito bom, então adicionei aqui São Paulo, Vila Mariana e Santa Rita do Sapucaí, são duas regiões que eu tenho controlado o tempo, que eu tenho ido, né, então eu controlo o tempo. Então isso é bem interessante, o aplicativo aqui no relógio, depois eu vou mostrar para vocês em outro conteúdo, é bem bom, tá? Bom, encontrar dispositivo, eu clico aqui, o dispositivo começa a vibrar, ajuda, aí geral, atualização de sistema, o AGPS, se está detectável ou não, e guia do usuário do produto. Gente, é muita coisa, tem as línguas aqui e tudo mais, e ele tem muita atividade mesmo, tá? Isso que eu queria colocar para vocês. E uma das atividades que mais chama atenção, a gente passou então pela tela principal, passou pela configuração aqui, por todos os dados, entrou em configuração do dispositivo, passou tudo, tá? Entrou aqui, viu esses dados, monitor de saúde, configuração, gestão de app e tudo mais, então passou por todos eles também, só não passou por dois, que é aqui embaixo, na tela principal passou, no treino, tá? Nas medalhas, opa, ele colocou aqui uma agora, aqui deve ser caminhada de 3 km, e aqui que eu queria mostrar aqui que eu queria mostrar um pouco para vocês em relação a treino. Dentro do treino, ele mostra o que você tem feito, né? Obviamente, o histórico e tudo mais, o calendário em cima do treino que você montou, com o gerador lá, com o treinador de IA e tudo mais, alguns dados importantes, né? VO2 máximo, a carga de treino, tempo de recuperação e o relatório semanal, ok? Então você pode entrar aqui direto. E depois ele mostra o seguinte, pessoal, consigo iniciar um treino diretamente aqui pelo aplicativo, uma corrida, uma caminhada, uma esteira, um ciclismo. Às vezes você está com um aplicativo mais fácil de ficar clicando no relógio, ok? Só que o que tem no mais aqui que eu acredito ser bem interessantes, né? Os meus recordes, ok, não tem muito o que falar, o que foi a maior corrida, bicicleta, nado, o que foi em cada uma das categorias, ok? Aqui que está a grande questão, criar rota. Ele tem a opção de rotas offline. Então vamos lá. Eu vou criar uma rota aqui. Corrida ao ar livre, trilha, caminhada ao ar livre, né? Ou caminhada. Eu vou colocar caminhada aqui, tá bom? Aí o que acontece? Ele vai sugerir o que eu vou fazer. Então eu vou colocar uma caminhada aqui. Eu vou até aqui o final, o cantinho da Sena Madureira. Depois eu vou, vamos supor, eu vou descer aqui essa rua. Depois eu vou vir até aqui. Olha só, ele vai criando tudo e depois eu já quero chegar de novo aqui nesse ponto. Ele cria automaticamente o trajeto. Ele me diz que essa rota vai ser 2,91 quilômetros, tá? Vou ter uma elevação de 34 metros positivo e 34 negativo, estou começando a descer no mesmo lugar, tá? E eu consigo aqui, ó, salvar a rota. Coloquei como São Paulo caminhada, salvei a rota. Então ele tá criando tudo gratuito direto no aplicativo, tá? E aqui o que eu faço? Tô com a rota, posso mexer nela, editar e tudo mais. Tem esse 3 pontinhos, deixa eu ver o que mostra aqui, que é compartilhar a rota, interessante também. Ou enviar para o dispositivo. Cliquei em enviar, ele foi para o dispositivo e agora eu posso baixar também aqui o offline dessa área. Na verdade eu tenho que conectar só o Wi-Fi no relógio, que é nesse local que eu tô agora, eu não estou conectado, tá? Mas para conseguir baixar. E aí depois eu conecto e tudo mais. Então isso daqui, pessoal, é o mais interessante.
você consegue criar uma rota, mandar direto para o relógio. A rota já foi para o relógio, tá? Ele só não baixou aqui o mapa da região, tá? Então, se eu for fazer uma atividade aqui no relógio em si, eu entro aqui em treino. Cadê aqui? Corrida, o que eu adicionei mesmo? Caminhada, né? Caminhada, aí eu vou para baixo, aí eu tenho navegação. Aqui eu tenho, cadê a navegação? Aqui, ó. Minha rota. E aí, aqui não tá no ângulo melhor para mostrar, tá? Mas aqui tá aqui, ó, caminhada São Paulo. Ele já veio pro relógio. Então, se eu entrar aqui, ok, usar rota, aí eu já entro aqui. Ele tá carregando, eu tô num prédio, então não sei se ele vai pegar. Opa! Aí tá aqui a rota que a gente desenhou, ó. Já veio direto pra tela do relógio, tá? E aí eu consigo só começar a rota direto e já direto no relógio. Eu só não baixei a rota porque eu não tenho GPS. Agora apareceu aqui, ó. Eu dou um gol aqui, eu começo a andar, ele vai analisando tudo e depois ele vai me mostrar onde que eu devo virar à direita, virar à esquerda, além de todos os dados que depois eu faço para vocês mostrando. Vou pegar um ângulo melhor para mostrar todas as aplicações do relógio também, tá? Aqui eu vou pausar agora aqui. E é isso, deixa eu só finalizar aqui. Ok, deveria ter descartado, mas tudo bem, faz parte. Vamos em frente. Agora vamos lá. Já enviei para o dispositivo, já criei rota, biblioteca de treinos. Aqui tem os treinos e o treinamento, que quando eu crio lá ele salva aqui, tá? Com o treinador Zep, né? Aqui o treinador, que eu consigo entrar, que é o plano que não iniciei ainda, né? Aqui você tem acesso a ele. Você pode adicionar um treino manual, previsão de conquistas. Aqui você consegue saber. Então, o que acontece? Você vai treinando, ele vai vendo como que está seu desempenho. E aqui ele já consegue meio que prever quanto que você consegue atingir de velocidade para cada um dos km, dos ritos e tudo mais. As rotas, eu coloquei aqui, né? Tinha um São Paulo ao ar livre, esse São Paulo caminhada aqui. Eu consigo entrar, ele mostrar para mim, que basicamente ali eu criei rota, né? E aqui eu tenho as rotas, né? Zona de frequência cardíaca, ok. Aqui a gente já até viu, né? Foi lá já. Importação de dados de treino. Aqui você pode subir um arquivo .fit e ter o dado aqui diretamente no aplicativo. Tá bom? Pessoal, muita coisa, hein? Muita coisa. Então, assim, o objetivo era esse, era apresentar para vocês o quão completo é esse aplicativo da Zep. Eu tô gravando hoje, dia 15 de... Só confirmar a data. 15 de abril de 2026. Então, o objetivo é passar por todas as funções. Foi isso que a gente fez aqui do aplicativo em si e mostrar quando você tiver, se você já tem aí o seu T-Rex 3, quais são as funções que você tem disponível dentro do aplicativo, né, em si, tá bom? Espero que seja útil para as pessoas que estão buscando saber um pouco mais sobre esse relógio. Eu entendo, eu não vi nenhum conteúdo similar a esse, porque eu acredito ser muito útil, que você, quando você compra um produto, você quer saber o benefício dele. Eu entendo que esse vídeo ele é muito bom para mostrar isso, tá bom? É isso. Obrigado, espero que seja interessante para vocês, que vocês tenham tirado algumas dúvidas e que se alguém tiver algum comentário também sobre alguma função que de repente seja nova ou que eu não tenha comentado, ou se quiser que eu detalhe alguma delas aqui, porque a gente ficou aqui, deixa eu ver o tempo aqui, 33 minutos falando só de funções e foi passando obviamente no overview. Se alguém tiver dúvida sobre alguma, só comentar aqui que depois, na medida do alcance, eu consigo detalhar um pouco mais para vocês. Fechou? Então é isso. Obrigado. Um abraço a todos aí.